Bom, vamos lá. Admitindo o pessoal que está chegando. Ok. Bom, hoje, pessoal, né? Boa noite a todos. Eu vou tentar falar um pouquinho, ser breve e bem objetiva em relação a algumas dicas, né? De como a gente pode melhorar a nossa imunidade, nos tornar, né, sermos mais saudáveis de uma forma mais natural. Eu acho que a gente está até cansado já de ver um pouquinho sobre isso, né, devido à pandemia, né, a questão do Covid, todo mundo quer estar bem, quer estar munido, né, de uma boa saúde, e é importante mesmo que a gente faça isso, né, independente de Covid. E é bem legal porque eu acho que eu consigo colocar para vocês aqui um pouquinho da minha experiência como nutricionista também, que eu sempre cuidei da questão imunológica também dos meus pacientes e de uma forma preventiva, né? Então vamos lá. E à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem me perguntar, tá? Se vocês quiserem abrir o áudio e perguntar, eu prefiro do que escrever no chat, porque eu acho complicado ficar vendo os dois. Bom, então o que nós vamos falar hoje, né? O que nós vamos aprender? Vou dar algumas dicas de como a gente vai apoiar nosso sistema imunológico através dos óleos essenciais. E no final vou falar para vocês como que a gente consegue adquirir óleos essenciais de uma forma mais simples e com preços melhores, né? Então, primeira coisa, eu gosto sempre de definir, gente, o que é o óleo essencial, né? Então, os óleos essenciais, peraí que tem pessoal entrando aqui, só admitir aqui. Pronto. Os óleos essenciais, pessoal, nada mais é do que o sistema imunológico da planta, né? Então, assim como nós, as plantas também têm um sistema, precisam se defender de várias questões na natureza, do clima, né, de alguma praga, de alguma agressão, seja qual for ele precisa se defender. Né? Então, a planta, ela cria como seu sistema imunológico esses óleos essenciais. E quando eles estão em contato com o nosso organismo, eles também têm essas ações terapêuticas, não só das plantas, mas em nossas células também. Então, os óleos essenciais, eles são compostos naturais, aromáticos, que são extraídos e destilados de partes dessas plantas, né? Para benefício da nossa saúde e do nosso bem-estar. Lembrando, pessoal, que não é toda planta medicinal que produz óleo essencial, tá? Então, se eu não me engano, são cerca de 20% somente das plantas medicinais que produzem óleos essenciais, né? E qual que é a vantagem, qual que é o legal, né, dos óleos essenciais? Os óleos essenciais, esses compostos, né, na verdade, ele é composto de diferentes compostos, né? E isso faz com que tenha uma variedade, uma versatilidade muito grande em ação no nosso organismo, né? Então, os óleos essenciais, eles são esses bolsões branquinhos aí que vocês estão vendo, é como se fossem bolsinhas de gordura, né, da planta. E quando a gente fala que são complexos aromáticos e voláteis, não é que eles evaporam, eles se volatilizam muito facilmente. E apesar de ter o nome óleo essencial, eles não são gordurosos, né? Porém, eles precisam de um ambiente gorduroso para ser melhor absorvido, porque eles são substâncias lipossolúveis, ou seja, tem afinidade pela gordura. Então, quando a gente fala, por exemplo, que vai usar um óleo essencial junto com um óleo de coco, né, um óleo vegetal para carrear, não é para diminuir o efeito, muito pelo contrário, é para potencializar o efeito desse óleo essencial.
né, porque faz com que ele penetre melhor a barreira, né, a nossa derme, e caia na nossa corrente sanguínea com mais facilidade. Eu tô olhando aqui também, pessoal, que tem gente entrando, tá bom? Opa, difícil passar. E aí, eu coloquei esse videozinho aqui para vocês verem. Na verdade, até a Renata, quando deu essa aula, ela passou esse vídeo também. Eu achei legal a gente poder reproduzir novamente, né? Acho que tem algumas pessoas que não assistiram. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre os óleos essenciais. Opa, o que aconteceu? Vocês estão escutando, pessoal, o vídeo? Não, tá sem áudio, Dani. Tá sem áudio? Como que eu faço para colocar o áudio nele? Eu tenho que tirar meu microfone? Acho que sim, Não, né? quando você vai compartilhar lá, tem uma opção lá para você compartilhar o som do seu computador também. Quando você compartilha a tela, tem uma opção para você escolher lá, compartilhar o Vamos som lá, do seu então. computador, senão ele não transmite. Ixi, será que eu vou conseguir fazer isso? Ah, achei. Pronto. Tô aprendendo, tá, gente? Tem paciência aí. Vamos lá. Mais uma tentativa, vocês me sinalizam aí se vocês estão ouvindo. E esse presente é encontrado aqui nos óleos essenciais. Tô ouvindo. Óleos essenciais são a defesa natural das plantas contra as bactérias, vírus e doenças que atacam suas células. A lavanda tem espinhos microscópicos para proteger essa química natural encontrada em um saco de óleo invisível a olho nu. Uma gota de óleo essencial contém centenas de compostos únicos que oferecem química poderosa para combater inúmeras doenças diferentes. É importante lembrar que os nossos corpos e plantas possuem blocos de construção muito semelhantes. Então, quando levamos esses óleos essenciais para os nossos corpos, eles estarão em um ambiente familiar e vão trabalhar em nosso bem, da mesma forma que fariam com as plantas. Eles vão matar bactérias, inibir a reprodução de vírus, limpar toxinas, destruir parasitas, oxigenar as células e impulsionar o sistema imunológico. Esses óleos essenciais não tratam apenas os sintomas, eles trabalham na raiz do problema, a nível celular. Ok? Todo mundo viu? Sim. Só admitir que tem mais pessoas aqui na sala. Bom, só para vocês verem, né, a questão do funcionamento dos óleos essenciais. E esse presente é encontrado... Passou. Então, por que a gente usa os óleos essenciais e por que a gente fala tanto, né? Qual que é o diferencial dos óleos essenciais da doTERRA? Então, para a gente ter um óleo essencial de excelência, de qualidade e com segurança no seu uso, né, além da eficácia terapêutica, existe uma série de fatores que a gente precisa avaliar, né, como que foi produzido esses óleos essenciais. Então, o modo de cultivo vai influenciar, a escolha das plantas, né, o modo de colheita. Então, por exemplo, tem que ser uma planta de origem orgânica, que esteja no seu habitat natural. A hora da colheita vai interferir, se é dia, se é noite, né? Como a planta libera esses óleos essenciais. Então, o estágio de desenvolvimento dessa planta. Então, por exemplo, a planta mais velha, ela tem, mais madura, ela tem um óleo essencial muito mais rico em substâncias do que uma planta mais jovem, né, que tem pouco tempo aí de exposição. A espécie botânica também vai influenciar o método de extração. E lembrando, pessoal, que assim, um óleo essencial, como eu falei para vocês, tem diferentes componentes. Então, tem diferentes ações no nosso organismo. E para isso, para a gente ter segurança nisso, é importante que exista um controle de qualidade desse produto final, para saber que
ele realmente foi extraído em boas condições, que ele não se contaminou no meio do caminho, né? E que ele é seguro para o nosso uso. Lembrando que o óleo essencial ele é volátil, então, né, o armazenamento e a distribuição dele também é importante. Por que eu estou falando isso tudo? Porque a doTERRA, ela tem uma análise criteriosa, um controle criterioso da produção dos seus óleos essenciais, desde a extração até a evasão e chegar na distribuição final, que somos nós, os clientes, né? E como que ela garante isso? Através desse selo, CPTG, que é um certificado de pureza e grau terapêutico, que hoje no mundo a doTERRA é a única empresa que tem, né? Então ela investe nisso, na qualidade do seu produto. Eu sei que a gente vai falar de imunidade, mas eu acho muito importante a gente falar disso, porque a gente também tem que atestar a qualidade dos produtos que a gente está usando para garantir a nossa saúde. Vamos lá. Tem o pessoal entrando. E aí, né, só para a gente lembrar rapidinho, a gente tem 3 formas de usar os óleos essenciais, justamente porque a gente tem essa segurança, né? Então, a primeira forma de usar os óleos essenciais é o uso aromático, quando eu faço a inalação, seja na palma da minha mão, ou seja no difusor pessoal, ou seja no difusor do ambiente. Então, a gente faz a aromaterapia, né? E é muito legal, tem um resultado rápido, eficiente. Por quê? Porque através das terminações nervosas que nós temos no nosso bulbo olfativo, que conecta com o nosso sistema límbico, diretamente com o nosso sistema límbico, isso faz com que os óleos essenciais atinjam o nosso centro das emoções muito rapidamente, né? Então, a gente tem um efeito rápido através do uso aromático. A segunda forma que a gente tem de uso é o uso tópico, e aí eu já falei até para vocês que os óleos essenciais, apesar de ter o nome óleo, ele é lipossolúvel, então ele tem uma afinidade por substâncias gordurosas, oleosas, mas ele não é gordura, né? Então, quando a gente faz o uso tópico, que a gente passa sobre a pele, né, em pontos específicos, quando a gente usa o óleo vegetal, ele é facilmente absorvido e atravessa as camadas da nossa derme, caindo aí na nossa corrente sanguínea e atingindo os nossos sistemas. E a terceira forma que a gente tem de uso dos óleos essenciais, que a gente só pode fazer esse uso com óleos essenciais que existem uma certificação de segurança terapêutica, que é a ingestão. Então, alguns óleos essenciais eu posso ingerir. Dani, por que alguns óleos? Nem todas as plantas são comestíveis, certo? Então, nem todos os óleos também se ingerem. Então, só alguns óleos essenciais a gente pode ingerir, ok? E aí, os únicos óleos que hoje têm autorização de ingestão são os óleos essenciais da doTERRA, porque são os únicos que hoje no Brasil tem, inclusive, a liberação da Anvisa e da Covisa para serem ingeridos. E aí, falando um pouquinho do sistema imunológico. Então, assim, eu vou falar de uma forma bem simples, bem rápida, mas eu creio que também não é um bicho de 7 cabeças para ninguém. Mas o que é o sistema imunológico? É justamente como o nosso corpo vai se defender, né, de todas as agressões externas que a gente tem no ambiente, né? Então, é a nossa fortaleza. Então, a gente tem que proteger, e isso, quando a gente nasce, a gente começa a nossa imunidade, a desenvolver a nossa saúde imunitária através do quê? Né? Das vacinas, do leite materno. Na verdade, a nossa primeira vacina chama-se leite materno, que tem componentes que vão auxiliar na formação do nosso sistema imunológico. E ele não nasce formado, ele vai se desenvolvendo
ao longo do tempo e as exposições que nós vamos tendo, as experiências que nós vamos tendo, né? Então, a produção aí, né, do nosso sistema, dos nossos anticorpos, que são os tijolinhos responsáveis pela nossa defesa, né, o nosso organismo vai desenvolvendo, vai criando essas resistências à medida que nós vamos desenvolvendo e nós vamos sendo expostos a experiências, né? Mas também a experiências e também a estilos de vida que vão favorecer, né, o bom desenvolvimento desse sistema imunológico. Como, Dani? Então, só para vocês entenderem um pouco, existem vários órgãos do nosso corpo que produzem esses anticorpos, que estão relacionados com o nosso sistema imunológico. Então, por exemplo, né, a adenoide, né, as amígdalas, o timo, os linfonodos, o apêndice, o nosso intestino. Então, a gente tem vários órgãos no nosso corpo que vão apoiar e produzir essas células do sistema imunológico que são chamadas de glóbulos brancos, né? Lembrando que no intestino, a gente fala assim, hoje em dia muitas pessoas, né, muitos médicos, inclusive reconhecem o nosso intestino como o nosso segundo cérebro. E ele é a maior barreira, o nosso maior órgão de proteção no nosso corpo, né? Porque ali no intestino tem um tecido que chama GALT. Esse GALT é um tecido de sistema imunológico responsável por produzir anticorpos e defesa para o nosso organismo. Então, olha só, quantos sistemas estão envolvidos aí no apoio da nossa imunidade, né? Então, não tem como falar de imunidade falando de uma única coisa, né? Porque, na verdade, o que é a imunidade, o sistema imunológico? É um equilíbrio de todos os nossos sistemas, é o bom funcionamento dos nossos, né, sistemas. E aí, existem vários fatores que vão contribuir para essa saúde imunológica. Então, de uma maneira geral, os exercícios físicos, então manter uma atividade física, a produção aí de serotonina, de hormônios que fazem, né, bem, sentimentos de estresse vão piorar, então, na verdade, a gente tem que tentar diminuir, acabar com esses sentimentos de estresse que vão prejudicar o nosso sistema imunológico. A nutrição, a boa ou má nutrição vai influenciar de forma negativa ou positiva nesse sistema imunológico, e os óleos essenciais estão aí para nos apoiar, né? E aí, existe um ponto-chave nisso tudo, então, né? O que é? É um equilíbrio. São vários pilares que levam à nossa saúde imunológica perfeita, né? Então, o que é importante? Qual que é esse ponto-chave? É justamente ter um estilo de vida saudável, onde eu consiga ter o equilíbrio de todas essas questões. Então, por exemplo, não adianta eu comer, me alimentar bem, sendo que eu não durmo, que eu vivo estressado, que eu vivo cansado, né? Ou vice-versa. Então, na verdade, é o equilíbrio de vários pontos que nos levam, né, a células saudáveis, e com isso o nosso corpo responde muito melhor aos ataques aí de bactérias, né, de vírus, e reduzem o risco nosso de infecções. Então, falando um pouquinho de exercício, agora eu vou entrar nos óleos essenciais. Então, como que eles podem apoiar, né, o nosso sistema imunológico nos diversos pilares, né? Então, para a realização de exercício físico, a gente tem vários óleos que vão nos ajudar. Para começar do quê? De uma ação de melhora de respiratória, uma melhor resposta, né, respiratória aí, onde eu tenho um apoio das vias aéreas, através do peppermint, por exemplo. Então, muitas pessoas utilizam o peppermint como pré-treino, inclusive, para melhorar o seu rendimento, melhorar a sua respiração, melhorar o seu ânimo, e ter mais disposição na hora do exercício. Nós temos também, por exemplo, a gente pode utilizar a copaíba, seja uso tópico ou ingestão,
né? De que forma? Né? A copaíba é anti-inflamatória. A gente sabe que quando a gente faz atividade física intensa, né, o processo de anabolismo, por exemplo, que é a construção do tecido magro da nossa massa magra, ela lesiona, né? Então, muitas vezes, isso acarreta em dor muscular. Muitas vezes, quando a gente faz exercício intenso, o que acontece no outro dia, ou pós-exercício? A gente tem dores. Então, por que não usar aí copaíba e um Deep Blue para aliviar, para diminuir essas tensões e essas dores musculares e articulares? E a gente pode usar também, por exemplo, o Smart Sace, né? De forma ingestão, ou mesmo aromática, que vai acelerar, o metabolismo no momento do exercício. Bom, e para controlar o estresse, né? Para a gente controlar o estresse, a gente tem vários óleos aí essenciais que vão nos ajudar. Desde o nosso estresse no dia a dia, no trabalho, né? Aquelas crises de ansiedade que temos durante o dia, então, por exemplo, um balance, né? Tangerina, frankincense, lavanda, né? Ou também que nos vão auxiliar na questão da ansiedade, que vai auxiliar inclusive no sono, né? Para que a gente possa ter um sono mais reparador. Então, o estresse, gente, ele limita muito a saúde do nosso corpo, né? Do nosso sistema imunológico. Quando o corpo está muito estressado, a gente está ansioso, a gente libera alguns hormônios que não são legais, que não são bons. Então, por exemplo, o cortisol. O cortisol, inclusive, ele é denominado o hormônio do estresse. Quando a gente tem níveis aumentados de cortisol no nosso organismo, né, o que acontece? É uma ação inversa. Aumenta o cortisol, diminui o sistema imunológico. Ele interfere diretamente no nosso sistema imunológico. Então, quando a gente está mais estressado, a gente está mais cansado, por que a gente adoece tão facilmente? Justamente por isso, por essas alterações hormonais que o estresse leva para o nosso organismo. Então, não adianta, isso vai afetar no sistema imunológico. Então, eu preciso, sim, cuidar do meu emocional para isso refletir no sistema imunológico. Eu preciso dormir bem, né? Eu preciso liberar menos cortisol, ter, né, um equilíbrio disso tudo. E aí a gente tem aí alguns óleos, algumas substâncias que vão nos auxiliar muito nesse sentido, né? O linalol presente na lavanda, a gente tem ele no serene também, mas a gente também tem o limoneno, né? Que tem uma ação muito potente nesse sentido para nos apoiar. Então, o limoneno é uma substância que ele está presente em todos os cítricos, né? O frankincense é um grande exemplo também. Eu costumo, normalmente, usar o frankincense de uso sublingual. Então, aquele dia que eu estou mais agitada, com os pensamentos muito cansados e acelerados ao mesmo tempo, confusos, é tão engraçado, pessoal. Basta eu fazer o uso sublingual, tendo 1, 2 gotinhas debaixo da língua, é questão de segundos de já conseguir aí, né, aquele aterramento, aquela calmaria, né, aquela organização de pensamentos na mente. Né? Então, é fantástico. O sono, como eu falei para vocês, então, assim, o estresse acaba que um leva ao outro, né? Quando eu tenho muita ansiedade, muito estresse e fico agitada durante o dia, normalmente eu não consigo ter noites tranquilas de sono, né? Então, eu levo isso vira um ciclo vicioso. Outra questão também, o estilo de vida que a gente tem levado, né? O estilo de vida moderno que a gente tem levado com as tecnologias, igual nós estamos aqui, né? Nesse momento, a tecnologia ela é muito boa, ela traz muitas coisas boas, mas ela também tem as suas limitações. Então, por exemplo, o sono, o uso de tela, de muita tecnologia próxima ao horário de dormir, isso interfere no ciclo cardiano, né? Que é o nosso ciclo vital, entre dia e noite. Noites foram feitas para dormir, e isso faz com que altere nossos níveis hormonais, altere também,
né, o nosso padrão de sono, e isso vai interferir no nosso sistema imunológico. E aí a gente tem alguns óleos bem legais para apoiar a gente, ajudar a gente na hora do sono. É o Serente, que é um mix de óleos essenciais potente aí para ajudar quem tem insônias mais graves, né? Que a gente faz o uso aromático, então eu posso usá-lo no difusor de ambiente lá no meu quarto, preparar aquele ambiente aconchegante. Eu posso também fazer uso tópico ao me deitar, né? Para potencializar aquele efeito aromático. A gente tem a lavanda também. O brief, porque quando eu melhoro a minha respiração, quando eu respiro melhor durante a noite, eu relaxo mais, né? Então, eu tenho um poder de relaxamento maior. Então, o brief é outro óleo que ajuda muito aí na questão do sono, de uma forma indireta, né? Então, é um grande aliado. Nutrição, né? Não posso deixar de falar da nutrição, né? Como eu falei para vocês, né, já é uma prática minha no consultório, né, fazer esse apoio imunológico através da nutrição. E os óleos essenciais nos permitem isso, né? Além dos óleos essenciais, nós temos uma linha de suplementos na doTERRA que são, assim, fantásticos. Inclusive, eu sou muito rigorosa com essa questão de polivitamínicos, como, para quem não me conhece, trabalho com gestantes também, né, com mulheres que estão preparando para se engravidar. E hoje o que a gente tem muito no mercado, por exemplo, são polivitamínicos, né, poliminerais, que são cheios de corantes, de conservantes, de parabenos, né, enfim, de substâncias que não são adequadas para estarem ali, junto com algo que é para ser tão precioso, né, que são as vitaminas e minerais aí. E o que acontece? Nem todo mundo tem tempo e uma rotina de uma alimentação saudável. E mesmo que tenha, muitas vezes é difícil da gente garantir a quantidade ideal de nutrientes que a gente precisa absorver e ingerir diariamente. E, inclusive, um dos protocolos hoje para a Covid-19, né, é justamente suplementações vitamínicas para a melhora dessa resposta imunitária, né? Para prevenir. Então, a gente não tem... Eu vejo assim, por exemplo, quem nunca ouviu falar assim, nossa, fiquei gripada, daí corre na farmácia e compra, por exemplo, 1 grama, aquelas vitaminas C efervescente. Isso não vai fazer efeito nenhum. Por quê? Você já gripou, você já está aí contaminada, infectada com aquele vírus, né? E aí, o que acontece? A gente precisa usar a nutrição de uma forma preventiva para fortalecer o meu sistema imunológico, para que eles tenham uma barreira imunológica mais forte e que se eu venha a ficar doente, eu me recupere mais rapidamente. Recentemente eu fiz a análise dos suplementos, né, da doTERRA e assim, eles são fantásticos. Eles têm equilíbrio, principalmente em nutrientes que nós precisamos para apoiar o sistema imunológico, que é vitamina D, zinco, vitamina A, vitamina C. Então, assim, ele é completo, né? E ainda tem o ômega 3. Então, o ômega 3 também, ele atua diretamente no nosso sistema imunológico. Então, é algo assim, que todo mundo deveria ter. Infelizmente, a fonte de ômega 3 da alimentação são peixes de águas frias e profundas. E são alimentos que a gente não tem o hábito hoje, né, na nossa cultura, né, aqui no Brasil, de consumir peixe diariamente. Então, é importante que todos nós façamos o controle e o uso desses ômega 3 para melhorar a nossa saúde, porque a gente não consegue eles pela dieta, né? Outro suplemento muito legal que a doTERRA tem, recente, é o TerraMix. O TerraMix é a curcumina, né? Quem já ouviu falar em cúrcuma, né? A cúrcuma aí é um potente anti-inflamatório, o nosso açafrão, né? Nosso falso açafrão. Faz daí, ué. Pessoal, só vou fechar o áudio aqui. Fechei. O açafrão,
né? A cúrcuma, ele é rico em curcumina, tem uma substância que chama curcumina, que é responsável justamente para melhorar, tem atividade antioxidante e anti-inflamatória, e age diretamente no sistema imunológico. Porém, o que a gente não sabe, quando a gente usa a cúrcuma como alimento, a gente consegue captar somente 3% dessas substâncias chamadas curcuminas. Então, né, no suplemento, a gente está consumindo realmente ela pura, de uma maneira mais concentrada. Então, isso é muito legal. E a gente tem outros óleos essenciais que também vão nos apoiar aí no sistema imunológico, de uma forma a melhorar a digestão. Quando eu melhoro a minha digestão, eu melhoro o quê? O meu metabolismo, porque eu melhoro a absorção dos nutrientes e o melhor aproveitamento deles. Porque muitas vezes as pessoas consomem alimentos, mas não têm o aproveitamento deles de uma maneira integral pelo organismo. Então, esses óleos essenciais, eles vão ajudar nesse sentido também, de melhorar, né, o nosso sistema gastrointestinal, nossa absorção de nutrientes, e é óbvio que isso vai afetar no nosso sistema imunológico. Opa. E aí, né, como eu já falei para vocês, a gente tem uma segurança dos óleos essenciais da doTERRA para o uso interno, que é a ingestão, né? Eu posso usar de uma forma muito segura. E para falar propriamente de óleos voltados com a finalidade de apoiar o sistema imunológico, a doTERRA ela tem dois mix de óleos, né, que a gente chama de blends, que são inclusive patenteados, com uma mistura de óleos essenciais com finalidade de apoiar o sistema imunológico de diversas maneiras. Então, o primeiro dele é o On Guard, né? Então, o On Guard, ele tem aí o cravo, o tomilho, a laranja lima, se eu não me engano, selvagem, tudo para apoiar o nosso sistema imunitário. O On Guard, ele tem uma capacidade, essa mistura, ele tem uma capacidade muito grande de reprimir a proliferação de vírus e bactérias. Isso faz com que o processo infeccioso não vá adiante, ou então que a gente recupere de uma forma mais rápida. Opa, deixa eu voltar aqui. Outra misturinha que a gente tem aí da doTERRA, né, própria para apoiar o nosso sistema imunológico, é o DDR Prime, né? É uma mistura aí também de vários óleos essenciais com a finalidade do apoio do sistema imunológico, dentre eles o tomilho e o frankincense, que é o nosso rei dos óleos, né? Tem ação antioxidante, a gente sabe que o frankincense ele tem ação aí de apoptose de células doentes, né? Então eles não deixam que essas células proliferem e esse apoio é muito bom também. De uma forma isolada, a gente tem aí, né, que se destaca no sistema imunológico o orégano também. O orégano é utilizado de várias formas aí, desde agente de limpeza e purificação até de apoio do sistema imunológico, né, para melhorar a digestão também, função respiratória. É um antifúngico potente, então ele ajuda muito, né, nas infecções respiratórias, nas infecções aí, fúngicas, né, também, não só virais ou bacterianas. E ele tem um papel antioxidante muito poderoso quando a gente faz a ingestão. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que o orégano é um óleo quente. O que é um óleo quente? Ele é abrasivo em contato com a pele. Então, a gente nunca consome o óleo de orégano puro. Como que a gente faz? A gente usa ele para temperar molhos, saladas, né? A gente sempre usa um óleo carreador aí, um azeite, né? Para poder diminuir essa ação abrasiva que ele tem quando em contato direto com a pele. E o outro óleo que a gente tem também, bem conhecido, de apoio do sistema imunológico, é a melaleuca, né? A melaleuca ela é conhecida principalmente pelo seu efeito de limpeza e de rejuvenescimento da pele, mas essa não é a única função, né? Além de ter, né, o seu uso assim disseminado aí
na questão de saúde, estética e beleza, ela também é um potente antifúngico, anti-inflamatório, né? Nos ajuda aí nas diversas afecções aí, né? Intercorrências, principalmente intercorrências urinárias, respiratórias que a gente possa ter. Então, a melaleuca é um apoio bem interessante para o nosso sistema imunológico. Lembrando que a melaleuca a gente não faz a ingestão, somente o uso tópico, né, ou aromático. E aí eu coloquei algumas dicas aí de rotina, né, para a gente poder apoiar o nosso sistema imunológico. Então, a gente tem duas formas. Então, uma dica de rotina para a gente apoiar de uma forma preventiva, ou seja, eu vou fortalecer o meu sistema imunológico. Então, aí, né, eu posso usar aí de 1 a 2 vezes ao dia, após as refeições, né, eu posso aí fazer um blend, uma misturinha com OnGuard, frankincense e o limão siciliano, ou eu posso também ir variando, né, eu posso usar o outro blend, né, o outro mix da doTERRA, que é o DDR, juntamente com a copaíba e a tangerina. Né? Além da ingestão, ao longo do dia, eu posso utilizar também aromaticamente óleos que vão me dar o meu suporte emocional. Né? Lembram que o sistema emocional também vai interferir, vai refletir no sistema, né, imunológico. Então, eu preciso sim controlar o meu emocional para controlar os meus níveis de inflamação no meu corpo e a oxidação celular. Né? Então, aí eu tenho Balance, eu tenho Serente, Frankincense, a laranja doce, né? Peppermint, tangerina. Então, todos os óleos que vão nos apoiar, né? De uma forma que alegrar e estabilizar o nosso dia a dia, né? Em termos de humor, de emoções. E também eu posso difundir alguns óleos que vão purificar o ambiente, claro. Eu gosto muito do Lemon, né? O Purify, o OnGuard, o Brief, são óleos que aromaticamente vão purificar o ambiente, melhorar a nossa saúde respiratória e, consequentemente, isso também vai afetar a nossa saúde imunitária. Dani, e se eu já fiquei doente, né? Peguei uma gripe, já estou assim bem cansado, o cansaço faz com que nosso sistema imunológico diminua também, né? Desculpa, fugiu a palavra aqui. Então, assim, eu adoeci. E aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar os óleos essenciais? Sim, a gente pode ter, né, um apoio imunológico de resposta rápida. Por quê? Porque ele vai nos ajudar a melhorar, a fazer o nosso corpo a responder melhor a essa infecção. Então, a gente tem aí a famosa que a gente chama bomba imunológica. Tem duas formas de usar a bomba imunológica. Então, eu posso ingerir em cápsula, né, 1 gota de cada um dos seguintes óleos. O OnGuard, o Frankincense, Lemon, copaíba e orégano. Eu faço isso por volta de 5 a 7 dias, até eu ter uma resposta do meu organismo. Preciso ficar tomando isso de forma preventiva? Não. Lembrando que o óleo essencial, menos é mais. Eu não preciso me intoxicar, usar uma grande quantidade. Lembrando que uma pequena quantidade, 1 gota diária que seja, ela tem uma ação muito grande no nosso organismo. Então, para uma prevenção, para uma manutenção do sistema imunológico, eu não preciso fazer uma bomba, né? Como o próprio nome já diz, bomba imunológica. Mas se eu já estiver doente, se eu chegar a adoecer, eu posso sim usar isso como um recurso para ter esse apoio rápido, essa resposta rápida do meu sistema imunológico. Então, houve a melhora dos sintomas, eu posso cessar essa bomba imunológica. E eu também posso fazer, concomitante à ingestão, o uso tópico, né? Então, eu preparo um roll-on lá, eu ponho 8 gotas de cada um dos óleos, e aí, lembra que eu falei para vocês que a melaleuca a gente não ingere, mas eu uso ela topicamente. Então, eu substituo o copaíba pela melaleuca no roll-on, né? Completo com óleo de coco, e vou passando de 2 a 3 vezes durante o dia. De que forma? Na minha coluna vertebral ou na sola dos pés. Né? Normalmente em pontos do nosso corpo que tem alta circulação. Porque o pé é tão bom, que é o ponto de maior absorção, né? De penetração
dos óleos essenciais, então eu consigo ter uma resposta rápida. A bomba imunológica, ela também não foi feita, mesmo de uso tópico, para ser usada durante muito tempo. Então, a gente usa aí por mais ou menos uns 10 dias, ou até melhorar. E depois que melhora, o que eu vou fazer? Eu vou manter o meu sistema imunológico através do OnGuard, através de uma boa alimentação, da nutrição, de um óleo que vai me ajudar a dormir melhor, enfim, de todos aqueles pilares que eu acabei de falar para vocês. E aí, por onde começar? São tantas coisas, são tantos óleos, são tantas opções, e então, assim, vai muito da nossa intuição, dos nossos cuidados. O que eu falo, os óleos essenciais, eles são muito versáteis, então eu tenho vários óleos essenciais que nos apoiam na mesma função, e isso é muito legal. E como eu vou adquirir esses óleos essenciais, Eu gosto sempre de falar com os meus clientes, de ensinar os meus clientes que ao se tornar um cliente preferencial, não é simplesmente só pela titulação, eu sou um cliente preferencial e eu tenho um desconto. Existe um programa de recompensa, tem um programa onde a doTERRA, eu falo que ela é muito generosa. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Então, quando a gente viaja de avião, a gente acumula milhas e depois a gente pode trocar essas milhas por trechos e viajar de graça, Aqui é a mesma coisa. Então, se eu tenho uma participação, um uso frequente dos óleos essenciais, se eu adquiro esses óleos, a doTERRA reconhece isso e ela me pontua, E ela me pontua a ponto de que depois eu posso trocar esses pontos por óleos essenciais, grátis. Então, isso é muito legal. E, normalmente, esse programa de recompensa, de fidelidade, chamado LRP, ele começa em 10%, então, não sei se vocês já perceberam, mas cada óleo, eu falo que é a moeda da doTERRA. Cada óleo, ele tem o seu valor em real e ele tem uma pontuação. Então, é baseada nessa pontuação de óleos, de cada óleo, que a doTERRA nos pontua. Então, por exemplo, se eu faço a minha primeira compra, eu compro óleos que totalizem 100 PVs, ou seja, 100 pontos, a doTERRA ela vai me devolver 10 PVs, 10 pontos. 10 pontos eu já troco, por exemplo, uma lavanda de 5 ml, troco lemon. Então, olha só que interessante, a gente pode fazer isso. E isso vai até 30%. Então, se eu faço isso mensalmente, todos os meses, esse ganho ele é progressivo até chegar nos 30%. Então, imagine só você comprando 100 pontos e ganhando 30. 30 pontos é muita coisa, é muito óleo bom. São óleos aí que valem muito a pena. E você pode acumular esses pontos por até 1 ano. Então, como eu falei para vocês, esse programa de fidelidade, ele começa com 10%, totalizando até 30%, E aí, existem alguns outros benefícios além do acúmulo desses pontos, gente, que é o que a gente chama produto do mês. Então, quando você faz essa compra sua programada até o dia 15 de cada mês e com um total de, no mínimo, 125 PVs, você ganha um óleo do mês. E aí eu queria apresentar para vocês, como a gente está começando aí o nosso mês hoje, quis trazer para vocês a palmarosa, palma rosa, não sei falar, desculpa a pronúncia. Ela é originária do Nepal, e tem assim um aroma bem semelhante ao de rosas, e por conta de uma substância que eles têm em comum, que é o geraniol, que é o princípio mais concentrado da planta, o estímulo, ele é estimulante, de regeneração celular, então muito utilizado para a pele, para questões estéticas, mas também, ele também é um óleo muito utilizado para as emoções, onde ele acalma as emoções, proporciona uma maior suavidade e melhora a autoestima. Então, olha só que maravilhoso. Então, o mês de dezembro está nos presenteando, a doTERRA nos presenteia com esse óleo maravilhoso de palmarosa, que é uma edição limitada, ele não está disponível para venda, tá? Só para clientes preferenciais mesmo que fazem a sua LRP.
né? E é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês, né? Para a gente poder ir refletir e optar aí por um estilo de vida mais saudável e natural, que inclua, lógico, os óleos essenciais, mas que não seja só eles, mas o conjunto de várias ações que vão, né, refletir na nossa saúde. E passe isso adiante, repasse isso para as pessoas, para as suas famílias, para as pessoas que você ama, para as pessoas que você goste, né? A gente tem que compartilhar o que é bom, ok? Bom, espero ter contribuído e ajudado vocês aí, né? Esclarecido algumas questões. Vou ver o chat aqui agora, que eu não consegui ver antes. Se alguém tiver alguma pergunta, podem abrir aí. Obrigada, viu, Dani? Beijo. Beijo, de nada. As meninas falando as formas de uso, as experiências, como que usam. Muito legal, gente. E assim, o legal é que não tem uma regra. A gente vai se descobrindo, se reinventando. É muito bom mesmo. Tá? Um beijão e boa noite para vocês, então. Fiquem com Deus. Uma ótima semana e um ótimo mês. Valeu, Dani. Obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Dani. Foi ótimo. Obrigada, foi excelente. Muito bom. Que bom. Fico feliz que vocês gostaram. Perfeito, Dani. Um beijo. Beijo, Rê.